título dessa pregação é O Caminho da Entrega. Nós estamos já na reta final dos evangelhos, mas ainda tem algumas coisas para serem tratadas acerca dos evangelhos. Amém? Jesus está, então, na reta final do seu ministério como homem aqui na terra. Faltam 2 dias para ele ser crucificado, para ele entregar a vida dele. Jesus em nenhum momento aconteceu alguma coisa na vida dele, no ministério dele, que não foi da vontade dele, a aprovação dele de que aquilo acontecesse. Em nenhum momento aconteceu coisas na vida de Jesus, no seu ministério, que ele não tinha o controle sobre aquilo, e inclusive acerca da sua morte. Amém? O texto lá em Mateus, capítulo 26, no versículo 2, diz assim: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então Jesus tinha consciência disso, que estava se aproximando o momento em que ele seria crucificado. Quando disseram para ele que tinha o poder de liberar ele respondeu, falou assim: ninguém pode tocar em mim. Ninguém pode tirar a minha vida sem que eu permita. Eu dou a minha vida. Ninguém vai tirar a minha vida, mas eu vou dar a minha vida espontaneamente. Lá em Lucas 22:3, tem um versículo interessante que fala assim: então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Lendo esse texto, assim, é interessante isso, né? Porque a gente olha só o aspecto humano da coisa, que Judas pega e traz Jesus, e olhando para a parte em que Lucas relata isso, tem uma implicação espiritual nisso também, que é o fato de que Satanás entra nele, se apossa dele. Que dimensão? Eu não sei. Não sei se na hora que ele foi lá vender Jesus, conforme o texto fala também, que ele vai lá e faz uma negociação com os sacerdotes, com os chefes dos sacerdotes, a gente não sabe se ele chegou lá e falou com uma voz gutural com os caras, né? Vinha aqui vender a alma de Jesus, né? Com a voz do Satanás nele lá. A gente não sabe. Mas o texto fala que Satanás entrou nele, se apossou de áreas dele, em que isso também possibilitou, facilitou de certa forma, em que ele pegasse e traísse Jesus e fosse lá para os sacerdotes vender Jesus. Então Judas vai lá e vende, e o texto fala que Satanás se aposta da vida dele, né? Eu vou tratar isso numa outra passagem que vai falar a respeito do suicídio de Judas, mas essa semana me perguntaram assim: por que, Pipe, que Judas foi para o inferno e Pedro foi para o céu, sendo que Pedro também traiu Jesus, né? Aí tem todo um desenvolvimento teológico em cima disso, né? Questões que envolvem a própria eleição, né? A própria predestinação acerca disso, e por um outro lado também implica a questão de que aquilo que Pedro fez, aquilo que Judas fez, tem implicações psicológicas muito mais, são diferentes, né? No caso de Judas, a traição de Judas levou à morte de Jesus, levou à morte da esperança que eles tinham. Judas talvez no fim das contas acreditasse que a coisa não ia concluir dessa forma. Talvez ele pensasse que Jesus no fim das contas ele já tinha visto Jesus manifestar tanto poder no seu ministério, talvez ele pensasse que Jesus, sei lá, ia dar uma ordenança para os anjos do céu se manifestarem ali e destruírem o Império Romano e implantar então o reino de Israel em definitivo no seu domínio. Mas não foi isso que aconteceu. Então, o resultado daquilo que Judas tinha feito levou à morte de Jesus. Pedro não. Pedro deu uma negada lá, né? Negou a coisa toda ali, mas isso não teve uma implicação que envolveu a morte de Jesus. Então, são duas coisas que aconteceram que têm dimensões muito diferentes, né? Uma implicou em levar a morte de Jesus e o outro foi simplesmente um cara que tentou sair de fininho para não receber, então, algum tipo de punição por ser um discípulo de Jesus. Mas esse cara depois teve a chance de confessar Jesus e foi morto justamente por isso, que foi Pedro, crucificado de cabeça para baixo.
Então, por que há diferenças, né? Há diferenças psicológicas, de implicações que têm outras dimensões. No caso de Judas, aquilo foi, de certa forma, algo insuportável que levou ele, então, ao suicídio. Certo? Olhando isso, né, friamente, sem entrar em muita especulação ou algumas outras questões de eleição. Mas o fato é que o texto fala, então, que Judas ele fica, de certa forma, endemoniado numa dimensão do espírito dele, da alma dele, do corpo dele, que a gente não sabe descrever. Mas, por mais que eu não creia, queridos, eu, Pipe, não creio na possessão de cristãos. Eu não creio que uma pessoa nascida de novo, uma pessoa que é a habitação do Espírito Santo, a pessoa que carrega o selo do Espírito Santo em sua vida, eu não creio que é possível que essa pessoa, de alguma forma, fique endemoniada, literalmente. Que um demônio entre nela, se aposse dela. Mas também isso não descarta certas influências de Satanás, mesmo na vida de um crente. Porque 1 Pedro 5,8 fala o seguinte: sejam sóbrios e vigiem. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Amém? Então, essa questão da possessão, necessariamente, não é o que está falando o texto, mas que Satanás pode pegar uma brecha na tua vida, em que a gente abre essa brecha, e ele pode simplesmente destruir o teu casamento, ele pode destruir o teu ministério, ele pode destruir a tua vida. Pode destruir a tua vida. A dimensão disso, se isso vai implicar em salvação, em perda da salvação, não é isso que eu estou falando. Eu acho interessante alguns textos na palavra, quando Paulo fala assim, Paulo radicalmente, né? Um dia eu queria ter oportunidade de ligar para o céu e falar, Paulo, né? O que você quis dizer com isso, né? O que aconteceu ali quando você fez aquilo? Qual que era a dimensão disso? O que você estava querendo falar com isso? O que dizia isso? Quando Paulo chega e fala assim, olha, aquele fulano lá cometeu tal pecado na igreja. E eu entreguei ele na mão do diabo. Já pensou? Chamar o Alex aqui na frente, vem cá, Alex. Não, fica. Chama aqui diante da igreja, a gente fala assim, olha, estou entregando na mão do diabo. É pesado, né? Vai sentar no colo do capeta. Mas estou entregando na mão do diabo, mas Paulo continua dizendo assim, estou entregando a carne dele para destruição, para que o espírito seja salvo no último dia. Aleluia. Significa então que Satanás pode entrar na vida do cristão, destruir a vida dele, porque Paulo está dizendo assim, olha, eu vou entregar, eu estou dando liberação na vida dessa pessoa, como apóstolo, como pai na fé dele, não sei o quê, mas eu estou dando liberação para que Satanás venha e destrua a vida dele por causa da vida que ele tem vivido. A vida de pecado que ele tem vivido chegou a um ponto em que Paulo falou assim, olha, esse cara não tem mais jeito. Esse cara a gente entrega para o diabo para que o espírito dele seja salvo no último dia. Pergunta para mim se eu vou fazer isso com alguém algum dia. Eu não vou fazer isso, porque eu não tenho nem ideia do que seja isso. Eu só estou dizendo que Paulo falou isso. Então, juntando com essa questão do que Pedro falou, olhando para aquilo que acontece na vida de Judas, um discípulo de Jesus que está ali caminhando com Jesus, claro que eu não creio que Judas era um homem nascido de novo, eu não tenho essa convicção, até mesmo porque o texto fala que quando Jesus está ali já orando pelos seus discípulos, ele fala assim, Senhor, todos os que o Senhor me deu não se perderam, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Se lasque para resolver esse problema na mente de vocês. Amém? Antes dele do que o outro aqui. Então Judas, ele maquina toda a questão ali, ele vende Jesus, certo? E depois se suicida. Mas agora eu quero que vocês abram lá em João, capítulo 12.
que é o texto que eu quero mais me focar hoje. A respeito desse caminho, então, que Jesus está trilhando, João capítulo 12, acerca desse caminho que Jesus está trilhando, então, em direção à cruz, a partir do versículo 20. João capítulo 12, a partir do versículo 20. Nós vamos lendo e nós vamos comentando alguns princípios desse texto. Diz assim: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, eu peço graça nesse momento, diante da tua palavra que é santa, Senhor Jesus. E diante da tua eclésia que está reunida aqui hoje, que é a tua igreja. Os teus filhos estão aqui, Senhor Jesus, reunidos como igreja, reunidos como corpo, como reino, como família em Cristo Jesus. Senhor Jesus, nós pedimos que a tua palavra ministre no nosso espírito, na nossa mente, Senhor. Queremos aprender dela, aprender do teu espírito falando no nosso coração, falando em nossa vida. Tua palavra jamais volta vazia, Senhor. Ela tem o poder de nos transformar. E eis-nos aqui diante dela, Senhor Jesus. Queremos estar com o coração diante de ti, um coração ensinável, Senhor. Um coração pronto, Deus, a aprender e a termos nossas vidas transformadas pela ação da tua palavra em cada um de nós. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. O texto está falando que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Então, a primeira coisa que Jesus está dizendo aqui é que fruto nasce da morte. Alguém tem que morrer para que nasça fruto. Ok? O primeiro princípio que ele está dizendo aqui é esse, que fruto é gerado pela morte. Para que ele gerasse fruto, precisaria morrer. Ok? Isso ligado à pessoa de Jesus. Então esse texto parece apontar unicamente para uma obra que envolve unicamente a pessoa de Jesus, pois ele é o grão de trigo que morreu e dele nasceu a igreja. Amém? Nós somos o fruto dessa morte. Se Jesus não tivesse morrido, nós não estaríamos aqui. Hoje lá no batismo, batizando o pessoal ali, eu falei isso, mais uma vez, sempre enfatizando essa questão da nossa própria história, de cada um que está aqui. E a nossa história, ela não somente é entrelaçada por causa de Jesus, porque se Jesus não tivesse vindo, eu tenho certeza absoluta, meus queridos, que nenhum de nós que estamos aqui nessa noite jamais teríamos nos conhecido, a não ser quem é família, né? E olha lá, por exemplo, eu tenho certeza que eu não teria conhecido a Kátia, absoluta, porque eu conheci a Kátia na igreja presbiteriana. Jamais teria conhecido. Então nós nos conhecemos por causa de Jesus. Há casamentos que aconteceram aqui que só aconteceram porque Jesus entrou na história. Vocês entendem isso? Que os nossos caminhos, ele se tornou esse caminho em que os nossos caminhos se encontraram e foi possível essas relações que hoje estão aqui. Não somente essas que estão aqui, mas é legal, eu faço parte do Steiger, como missionário também. E é isso, você acaba conhecendo irmãos do mundo todo, né? Você acaba tendo essa rede de irmãos no mundo todo. Que só foi possível por causa de Jesus. Se não fosse Jesus, jamais eu teria tido a graça de conhecer vocês. Jamais teria tido essa graça. Amém? Então, Jesus é esse fruto que morre para que seja gerado todos nós.
Amém? Ele morre para gerar a todos nós. Mas interessante, trazendo isso para nós como igreja, no versículo 25, olha o que ele está dizendo. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ele está dizendo isso logo em seguida, a dizer então, que se o grão de trigo não morrer, não tem fruto. O fruto só nasce da morte. Aí ele está falando de mim e de você. Para mim e para você, em continuação a essa questão da morte, que gera fruto. Ele está dizendo, queridos, quem ama a sua vida, vai perdê-la. Não tem jeito. A vida não nasce do amor a ela. Quem ama a sua vida, vai perdê-la. Mata a própria vida. Porque a vida nasce da morte. A vida não nasce do amor à vida. A vida nasce do ódio à própria vida. Nesse mundo. Olha o que o texto continua dizendo. A passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Aleluia. Eu amo a minha vida. Quando eu amo a minha vida nesse mundo, tenho esse zelo pela minha vida, eu estou condenando a minha vida à morte. E Jesus está dizendo, ao passo que, quando eu odeio a minha vida neste mundo, o texto está dizendo, eu estou conservando ela para uma vida superior, que é a vida eterna. Aleluia e amém. Aleluia e amém. E aí o texto 26, no versículo 26, diz assim, quem me serve precisa seguir-me. Aleluia. Ele está dizendo dele mesmo, primeiro, olha, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não nasce fruto. E o mesmo é com vocês, porque vocês não podem amar a vida de vocês, e vocês precisam seguir a mim. Então eu preciso seguir a Jesus, que é aquele que deu a sua vida, aquele que morreu, aquele que não amou a sua vida, aquele que chegou diante do Pai e falou assim, olha, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É um momento, meus queridos, de todos nós como igreja, parar de correr atrás das próprias vontades. É o momento de nós dizemos para Deus, Deus, chega de mim mesmo. Chega da minha vontade. Chega do meu querer. Chega da minha preguiça. Chega da minha comodidade comigo mesmo, de amar a mim mesmo dessa forma doentia, egoísta, egocêntrica, que eu tenho amado a mim mesmo. Eu vendo um debate do William Lane Craig com uma filósofa ateia essa semana, e o tema era o sentido da vida. E essa ateia estava dizendo a respeito do sentido da vida, que ela vê, assim, as coisas, né, e tentando encontrar um sentido para a vida do nada, né, porque se nós surgimos do nada, a vida surgiu do nada, a vida não tem propósito. Os filósofos ateus chegaram a essa conclusão, não tem sentido, a vida é sem sentido. Se Deus não existe, não há sentido algum na vida. E ela procurando ali, sabe, tentar encontrar umas coisas assim, absolutamente sem sentido. E a conclusão, olhando para aquilo ali, foi assim, queridos, se a vida não tem sentido, a própria vida de altruísmo é uma vida absolutamente, sinceramente, jogada fora. Para quê? Para que eu vou ajudar as pessoas? Ah, porque é uma coisa boa. É uma coisa boa baseada em qual princípio que é bom? Quem que disse que é bom ajudar os pobres? É bom baseado em qual padrão? Nós não vivemos a lei, então, do mais forte? Richard Dawkins escreveu um livro chamado O Gene Egoísta. Todos nós, o nosso gene, ele é egoísta por excelência, porque ele quer sobreviver. E se for necessário passar por cima do outro, ele vai fazê-lo. E aí vem a fé cristã e traz uma conspiração total e absoluta a esse padrão de vida. Primeiro porque ela não promete nenhum tipo de vida nesse mundo.
Ela promete uma vida além. Um caminho a ser percorrido que nos leva para o além. Ali não. Nos apresenta uma vida, primeiramente, uma vida sem sentido, e que toda a obra social que a igreja faz nesse mundo, no despojar-se de si mesmo, visando ao mundo vindouro, faz sentido somente em Deus. Por isso que C.S. Lewis escreveu um livro chamado Os Quatro Amores, onde um dos amores que ele trata lá é esse amor do altruísmo. Ele não tem sentido sem Deus. Então toda essa papagaiada que se fala sobre amor, que o mundo prega aí fora, sem Deus, é sem sentido. É estúpido. Querido, se eu não acreditasse em Deus, eu ia ser o cara mais egoísta do mundo. Eu ia pensar em mim mesmo, só tenho uma vida para viver, que se lasque os outros. Você está errado. Está errado baseado em qual padrão que pode dizer que eu estou errado? Ela está falando sobre a evolução das pessoas, né? Daí um cara falou assim, mas você consegue entender que a moralidade ela é um problema para nós? Porque você acha que um leão, quando ele mata todos os filhotes do outro leão, ele tem um problema moral com isso? O leão entra em crise, matei todos os filhotinhos. Ele começa a chorar em desespero. Vocês acham isso? Você acha que a natureza, né? Eu gosto muito de natureza, de ver filmes sobre natureza, documentários, o tempo todo estou assistindo isso. Cara, meu Deus, tem dia que eu não estou muito bem assim na minha alma, que eu não gosto de assistir. Porque os bichos são tudo endemoniados, rapaz. Sério? Filhotinho é tudo fofinho. Mas depois que cresce, fica tudo endemoniado. Sério? Eu acho que é pior que gente. Sério mesmo. Nossa, olha, leão mesmo é endemoniado, cara. Leão, rapaz, os bichos são tudo satanás. Mas assim, sabe, quando eu olho para isso, é isso mesmo. O mundo sem Deus é isso. É a natureza, essa coisa selvagem. Foi o cristianismo, na pessoa de Jesus, que dividiu a humanidade e trouxe esses valores do Ocidente, nos quais nós estamos firmados e caminhando. Amém? Continuando, então quando Jesus está tratando essa questão, então, tem que seguir Ele. E seguir Ele aponta para aquilo que 1 Pedro 4,13 também fala. Eu acho poderoso o Evangelho, porque o Evangelho é o Evangelho bíblico, é o Evangelho que nos traz para a realidade. Então não há promessas vazias, promessas de uma vida bonita, uma vida alegre, uma vida feliz. Basta olhar para a história da igreja, daqueles que procuraram viver nos caminhos do Senhor Jesus, segui-lo, odiar a sua vida nesse mundo. É isso aí, ó. Resulta nisso daqui. 1 Pedro 4,13 diz assim, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Aleluia. Alegre-se, ele fala. Não é para você ficar triste. Ai, Pipe, está difícil o ministério. A vida na igreja está difícil. Suportar os irmãos está difícil. Ah, Pipe, está tão hipócrita. Ai, Pipe, mimimi, choradeira. Tinha que ter um ministério mamadeira aqui na igreja. Ministério fralda. Aquele irmão que não sai das fraldas, ele precisa de fralda. Trocar as fraldas. Que é o mimimi da choradeira. Eu falo isso porque eu também, volta e meia, preciso trocar minhas próprias fraldas. Em mim mesmo. Né? Então o texto está dizendo assim, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo por uma finalidade. Tem um fim. Por que a gente tem que se alegrar com esse mundo? Com esse sofrimento que a gente vivencia desse lado da cortina? Por aqui também, o texto diz, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. E aí que eu falo que, para mim, essa história de que no céu você não vai lembrar de nada do que aconteceu aqui na terra, é bulufas. Entende? Se o texto está dizendo assim, ó, se alegre com o seu sofrimento em Cristo Jesus. Porque o dia que a glória for revelada, vocês exultem.
Porque finalmente o sofrimento acabou. Finalmente toda a dor acabou. Finalmente todo o medo acabou. Finalmente toda a traição, toda a mentira, todo o gesto pecaminoso nosso do dia a dia vai acabar finalmente. Nós vamos mais precisar lutar contra nós mesmos o dia inteiro, o tempo todo. Lutar contra esse mundo e suas tentações para com as nossas vidas. Lutar contra o diabo todos os dias. Finalmente vai ter acabado e nós vamos poder exultar. Se não vai exultar por quê? Você vai estar lá pulando igual um louco lá, sem saber por que estou pulando. Por que você está pulando, meu irmão? Não sei, só sei que estou pulando. Estou com uma alegria por quê? Não sei. Aconteceu alguma coisa lá que deram um apagão, mas eu sei que eu estou aqui, que nem um retardado pulando. Né? Ou não, eu estou pulando, por que você está pulando? Estou pulando porque acabou. Eu estou pulando porque finalmente acabou. Estou procurando porque finalmente agora só há paz, vida, para todos sempre, aleluia. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o céu vai ser essa celebração eterna de um povo que foi liberto para todo sempre. Para estar para todo sempre aos pés do Senhor Jesus. Os redimidos, santos, salvos. No versículo 27 ainda de João, Jesus diz: agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Ele fala: não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Jesus foi tentado a fugir da sua missão, mas ele sabia que tinha vindo a este mundo para um propósito. E aí a pergunta que eu e você temos que fazer para nós mesmos: qual é o meu propósito? Qual é o teu propósito? Jesus tinha um propósito. Ele veio para este mundo para um propósito. O propósito é aquele que ele aponta no texto anterior. Quem me serve precisa seguir-me. O nosso propósito é seguir Jesus, meus queridos, e obedecê-lo. É marchar todos os dias como um exército do Senhor contra o pecado lá fora, contra o pecado em nós mesmos. A luta diária em nós mesmos, e vença isso em nome de Jesus. Eu estava falando lá no retiro, eu fui tomar um café com alguns pastores essa semana, amigos, e a gente começou a falar sobre Billy Graham, e também, na mesma conversa, a gente acabou falando sobre Russell Shedd. Estávamos falando sobre Billy Graham, depois começamos falando sobre Russell Shedd também. E eu fiquei assim, impactado com uma coisa que foi dita ali. A filha de Russell Shedd disse assim: eu sei que meu pai é um pecador, porque a Bíblia diz que meu pai é um pecador. Mas eu nunca vi o meu pai pecar. Eu sei que meu pai é um pecador, porque a Bíblia diz que ele é um pecador. Mas eu nunca vi o meu pai pecar. Na hora eu pensei comigo: meu Deus, o Gabriel nunca vai poder dizer isso. Provavelmente ele vai dizer assim: olha, eu sei que meu pai vai para o céu, porque a Bíblia diz que ele vai para o céu. Mas só porque a Bíblia diz. Só porque a Bíblia diz. Quando eu olho para isso, eu penso nisso, né? Que a vida desse homem é possível. Não estou dizendo que Russell Shedd nunca pecou, eu não sei. Não sei se só Deus pode dizer. Provavelmente sim, né? É impossível. Com os meus olhos eu acho, né? Mas se pecou ou não pecou, independente disso, ele não foi para o céu por causa da impecabilidade dele, ele foi para o céu por causa de Cristo Jesus. Né? Lá no retiro a gente estava falando sobre isso, que a igreja, a Bíblia diz que nós somos perfeitos em Cristo Jesus. Ele nos aperfeiçoou para sempre. Aleluia. Nos tornou perfeitos para sempre. Nele.
Então é possível nós vivermos uma vida de santidade, uma vida sem pecado. É possível. Difícil? É, mas é possível. Começa por uma vida de consagração, de oração, de jejum, de leitura bíblica, de se consagrar a Deus. Falar, Deus, eu não quero mais isso na minha vida. Em definitivo, chega disso na minha vida. Não quero permanecer sendo escravo dessas áreas na minha vida. E lutar com isso. Lutar, não desistir. Eu tenho que lidar o tempo todo com gente que está pecando, errando, e a gente tem que falar assim, levante, continue em frente, não desista, não se entregue, vá em frente, lute contra o pecado, em nome de Jesus. Versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse, esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Versículo 37. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Como pode, meus queridos? Como pode? Multidões e mais multidões que presenciaram e viram com seus próprios olhos o milagre acontecendo o tempo todo diante deles, chegarem a isso. Mesmo diante de tantos sinais miraculosos, o texto diz, não creram nele. Então, mais uma vez, enfatizando essa questão, se você pensa, talvez esteja aqui hoje à noite pensando assim, ai, eu preciso crer. Eu queria que Jesus fizesse um milagre grande para que eu creia. Eu queria ver um morto ressuscitar para que eu creia. Alguém desenganado pelos médicos ser curado para que eu creia. Algo mágico aconteça para que eu creia. Esse texto está dizendo, meu querido, que quem não crê, não tem milagre que faça crer. O milagre é fruto de duas coisas. O milagre ele é fruto da fé, ou ele é fruto do ato de alguém que tem fé, que ora para que aquilo então se manifeste diante da soberania de Deus. Então não adianta, eu chego aqui, eu não creio em nada, e o Alex não crê em nada. Alex, posso orar por você? Ele fala, pode, só que eu não creio. Eu falo, pior que eu também não creio. Mas vamos orar sem crer mesmo. Não acontece nada, meus queridos. Agora, se ele não crer, mas eu creio, Deus pode agir. Porque foi assim. Eu já vi isso acontecendo muitas e muitas vezes. De alguém orar, uma pessoa não cria, e você ora e a coisa acontece. Já vi também orar e não acontecer nada. Mas a questão é que o milagre não pode produzir fé genuína por si mesmo. Ele não tem esse poder. A não ser que o milagre seja acompanhado de algo que o antecede. A graça para crer no Evangelho, e que não vem de mim e nem de vocês, e sim de Deus. Pois olha o que acontece a partir do versículo 38. Olha o que o texto está dizendo. Então, o milagre foi manifesto e ninguém creu. Todos os milagres que Jesus fez não levou ninguém a crer. O texto continua. E isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías que disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Aí o versículo 39 vai trazer um texto que inquieta
primeiramente a mim, e inquieta com certeza qualquer um de vocês, que diz assim, o versículo eu parei, 39, por esta razão eles não podiam crer, porque como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos, endureceu os seus corações, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Olha que coisa terrível. Jesus manifestou milagre para tudo que é lado, eles não creram. Daí João vem e cita Isaías dizendo que eles não creram e nem podiam crer, porque o texto está dizendo que Deus cegou os olhos daquelas pessoas. E Deus endureceu o coração daquelas pessoas, para que as pessoas não vissem com os olhos e nem entendessem com o seu coração, nem se convertessem e nem fossem curados de sua própria cegueira. Aí no versículo 41 também diz assim, Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ele já estava profetizando que isso aconteceria, que chegaria um tempo em que Jesus faria todos esses milagres, mas as pessoas não creriam nele. Porque para crer é preciso algo mais do que o milagre. É preciso a graça para crer, que vem da parte de Deus. Aí no versículo 42, diz assim, olha só, mas parece que há uma esperança diante disso. Porque muitos não creram. Mas olha o que o texto fala, ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Pô, Pipe, mas você está falando que os caras não creram, mas daqui a pouco está dizendo que creram. Mas continuando. Mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé. Opa! Creram, mas por causa dos outros, não confessavam a sua fé. Com medo de serem expulsos da sinagoga. Aí o versículo 43 dá a matada final. Matada final. Não sei se existe essa palavra, mas estou inventando. Pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Esse é o tipo de fé que não nasce da graça. É a fé que crê no milagre. Amém. Mas é uma fé que não resiste ao dia a dia. Porque os caras preferem, por mais que creem, eles preferem agradar os homens do que a Deus. Esse tipo de fé é a mesma coisa que nada. Se nós temos uma fé que é uma fé que se preocupa unicamente em agradar as pessoas e agradar a nós mesmos, essa fé não vem da parte de Deus. Amém? Nós fomos chamados, meus queridos, para vivermos uma vida radical diante de Deus. Radical. Se eu quero andar no meio dos meus amigos do mundo, eu fui chamado para isso, mas para ser luz, não para agradá-los, não para ser uma Maria vai com as outras. Fui chamado para ser luz em meio a eles. No versículo 44, estamos quase encerrando. Então Jesus disse em alta voz, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então aquele que recebe a fé que vem de Deus, o texto está dizendo o quê? Que não permanece aonde? Nas trevas. Pronto. Ah, eu tenho fé em Deus, tenho fé em Jesus, Pipe. Tem? Tua vida mudou? Não, precisa? Opa, precisa. Não tem como a gente ser crente e continuar amando a vida, vivendo pra gente. Não. Precisa viver aos pés do Senhor Jesus, precisa seguir Jesus. Precisa entender que o chamado da cruz, meu querido, é chamado da cruz, não tem jeito. Não tem como chegar no céu sem percorrer esse caminho, que é o caminho do sofrimento, da dor, da renúncia, do odiar a vida nesse mundo. Não tem jeito de se libertar desse mundo das trevas. Paulo fala isso. Cristo nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Deus fez isso, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho, do seu amor. É isso. A gente não está mais nas trevas. A gente não vive mais na escuridão.
Não tem como amar as trevas. Isso que é lindo. Queridos, nunca foi tão difícil ser crente do que os dias de hoje. Pode esquecer que em um outro tempo foi tão difícil como ser hoje. Ser cristão nos dias de hoje. Porque você tem toda uma sociedade aí fora que conspira contra você, contra todos os seus valores no dia a dia. E você é alimentado por toda essa inundação de informações do inferno contra a tua mente. E você manter essa mente santa, pura, a mente de Cristo, é um desafio. É casamento se acabando para tudo que é lado. É namoros na promiscuidade para tudo que é lado. É gente não querendo mais saber de igreja para tudo que é lado. É a Bíblia Sagrada sendo atacada o tempo todo. A credibilidade da fé cristã sendo atacada o tempo todo. Gente que é para ser luz sendo trevas, envergonhando o evangelho. Eu não estou dizendo isso de quem está lá fora. Eu não estou falando isso somente de vocês, estou falando isso de mim mesmo. De alguém que está no mesmo barco, todo dia. Que se vê tentado todo dia a largar tudo. E viver para a galera. Correr para a galera. Mas sabe por que isso não acontece, meus queridos? Porque o cristão, ele carrega sobre si um fato histórico. Que não tem como eu e você simplesmente darmos as costas para isso. Sabe qual é? Lá em Jerusalém, queridos, tem uma tumba vazia. Tem uma tumba que ninguém sabe explicar. Essa tumba vazia foi a razão de que aquele que saiu de lá de dentro se apresentou vivo para mais de 500 testemunhas. O cristianismo não poderia ter surgido sem isso. É impossível, entenda em nome de Jesus. É impossível o cristianismo ter surgido se não fosse, de fato, esse fato ter acontecido. Não tem como. Todo esse blá 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 de que os caras inventaram, de que Jesus não morreu, ele somente dormiu, depois foi morar lá no Himalaia, foi budista, foi não sei o quê. Tudo isso, gente, pelo amor de Deus, você precisa ter muita fé para acreditar nisso. Não tem um fato histórico, não tem nada que aponte para isso, não tem sentido algum. O cristianismo só surgiu baseado nessa grande verdade. Uma tumba vazia. E Jesus ressurreto se apresentando vivo. Viu? Então, por causa dessa tumba vazia, não tem como. Porque uma hora esses céus irão se abrir. A Bíblia diz, meus queridos, que naquele dia, quando isso acontecer, muitos desejarão, gritarão, montes, caiam sobre nós, nos cubram, para que a gente não possa ver o que está acontecendo. Tamanho será o desespero diante do Rei da Glória, do leão da tribo de Judá, que se apresentará para julgar a todos nós. É isso. Eu estremeço só em imaginar nesse dia. A gente não pode viver uma vida diária em que a gente sempre está dizendo assim, puxa, tomara que Jesus não volte hoje. Porque se ele voltar hoje... No versículo 47 ele diz, se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Então a gente olha para esse texto e a gente pensa assim, pô, Jesus não veio para julgar ninguém. Lindo isso. Lindo isso. Então não julgue as pessoas. Lindo isso. Só que as pessoas sempre se esquecem de ler o versículo 48. Que é justamente o grande problema da igreja hoje. É uma igreja que quer amar as pessoas. Que não quer julgar as pessoas.
E diante disso não está disposta a pregar o evangelho para as pessoas. Então a gente está abraçando qualquer ideologia de gênero em nome do amor. A gente abraça todos esses discursos contrários às escrituras em nome do amor. Mas no versículo 48, Jesus continua dizendo o seguinte: por mais que ele não veio para julgar, não estou aqui para julgar, mas o texto também não escapa de uma forma de juízo, porque diz assim, versículo 48, há um juiz para quem me rejeita. Há um juiz. Eu não estou aqui para julgar, mas não significa que não há um juiz, não há um juízo que virá. O texto continua dizendo, há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia, aleluia. Não adianta a gente querer negociar o evangelho, meus queridos. Porque o evangelho está aí, e o evangelho vai condenar todo aquele que dá as costas para o evangelho, que negocia o evangelho na própria vida e na vida dos outros. Jesus é amor, é só love o caramba. O evangelho é um evangelho que diz, transforme, seja transformado pelo poder de Deus, mude sua vida em nome de Jesus. Porque se não mudar, meus queridos, o próprio evangelho vai prestar contas comigo e com você. Jesus, eu quero te seguir, mas eu quero amar a minha vida. Ame. Ame à vontade. Morra de amores por você. Por esse mundo. Lambuze-se. Lamba à vontade. Mas saiba de uma coisa. Um dia você terá que prestar as contas. Não para mim, mas para o evangelho. Porque te foi avisado. Foi advertido, tanto a mim quanto a você, que o evangelho não é brincadeira. E é isso que querem fazer. Quando eu vejo gente na internet postando coisas de ideologia de gênero, defendendo o aborto, defendendo drogas, defendendo tudo que é tipo de coisa de lixo para a vida, ao invés de defender o evangelho, se preocupando muito mais em ser feminista, machista, nazista, taxista, motorista, qualquer coisa que seja, ao invés do evangelho, meu Deus do céu. Sabe? Já se perdeu há muito tempo. Mas o evangelho vai prestar contas, meus queridos. Eu não julgo ninguém. Mas eu sei que o evangelho prestará contas para cada um de nós, inclusive de mim mesmo. Por isso que nós precisamos consertar nossas vidas. Para sermos uma igreja perfeita. Porque Deus nos chama de perfeitos. Para sermos realmente uma igreja que anda em santidade, porque Deus nos chama de santos. Ele está dizendo para mim e para você, vocês são meus, cada um de vocês. São meus. Eu não quero negociar vocês mais com o diabo. Porque se vocês derem lado, ele vai destruir cada um de vocês. Inclusive a mim mesmo. Basta darmos brecha, meus queridos. Amém? Queremos todos nós, juntos, caminharmos juntos. Quem sabe um dia temos o testemunho que Russell Shedd nos deixou, que Billy Graham nos deixou. Oxalá um dia nossos filhos possam dizer o mesmo de nós, de cada um de nós. Olha, eu vi a transformação que Deus fez na vida do meu pai, na vida da minha mãe, na vida do meu filho, na vida dos meus irmãos e na minha própria vida. E quem sabe a gente possa ouvir, olha, eu sei que aquele cara era pecador porque a Bíblia diz que ele é. Mas eu nunca vi ele pecar. Feche seus olhos. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus, como igreja. Deus, o diabo já tem roubado e matado tanta gente, Deus. Tantos amigos que cada um de nós viemos a conhecer e foram destruídos pelo caminho. Me vem à memória tantos amigos, Senhor Jesus, que estavam vivendo uma vida plena no Senhor e recaíram nas drogas e foram
destruídos por elas. Amigos que foram levados pelo seu coração e foram destruídos pelo adultério. Tiveram seus casamentos, suas vidas, paternidades, a sua própria hombridade destruídos, porque não conseguiram tempo para se arrepender, para mudarem suas vidas. E gente que foi destruído pelo simples orgulho de não ter um coração ensinável, de não conseguir, Jesus, estar acima de si mesmo, de seu próprio orgulho. Senhor Jesus, converta os nossos corações ao Senhor. Converta as nossas mentes, Senhor Jesus, ao Senhor. Queremos ser a tua eclésia, perfeita, santa, que caminha em santidade diante do Senhor. Nós te amamos, Senhor Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro. Te louvamos pela tua graça, que superabundou em nossas vidas, onde o pecado abundava. Nós te louvamos, em teu santo nome nós oramos. Amém.